O objetivo da gestão financeira é perceber, através de conceitos teóricos e práticos, o papel da administração financeira, além de verificar como a análise de balanço pode apoiar os empresários, analistas e gestores a tomarem decisões de investimentos que garantam o fluxo de caixa. Também é importante ter uma boa estratégia de gerenciamento de fluxo para a gestão de crédito. As crises financeiras mostram que o financiamento é um dos aspectos críticos no plano de negócio. Por isso, deve-se identificar as diferentes fontes e recursos existentes e potenciais, avaliar a sua viabilidade e explorar as fontes alternativas. Mas o contexto atual globalizado está muito complexo, o que torna isso um problema, pois isso exige muito dos administradores. A área de finanças pode ser dividida em duas partes: serviços financeiros, que é voltada à concepção e à prestação de assessoria, tanto quanto à entrega de produtos a indivíduos, empresas e governo, e a outra parte que se diz respeito às responsabilidades do administrador financeiro dentro de uma empresa. Os administradores financeiros cuidam ativamente das finanças, garantindo um desempenho positivo de suas atividades. Uma tendência recente tem sido a globalização das atividades empresariais. Nos Estados Unidos, grandes empresas têm aumentado drasticamente as suas vendas e investimentos em outros países. Ao tratar-se de diferentes moedas, deve-se cuidar com riscos políticos e cambiais. Uma empresa complexa deve ter um modelo de gestão, um processo de planejamento e controle e um sistema de informações que sejam interrelacionados, buscando atingir a eficácia. Além de lidar com a dimensão monetária da atividade, ela contribui para o objetivo da organização e cuida da capacidade da organização de pagar as suas dívidas e se manter em funcionamento. Para compreender a situação financeira da empresa, são utilizadas descrições dos principais fluxos. Para o administrador conseguir gerenciar corretamente o fluxo de serviços a fim de atingir as metas da empresa, deve-se adotar dois tipos de funções estratégicas: o financiamento, que é voltado para a obtenção de recursos financeiros, de onde vem, e a alocação, que é voltada para a utilização dos recursos, para onde vai. Quando se fala em eficiência e custos, presume-se que seja um processo com o máximo de aproveitamento possível para evitar gargalos e desperdícios, assim otimizando também os custos. Na prática, uma distribuição mais equilibrada dos recursos financeiros poderia eliminar o problema, que geralmente é de eficiência alocativa, não obtendo o aproveitamento de 100% da produção. Eficiência é a capacidade de produzir um efeito por meio de uma ação, para o benefício de ter por rendimento. Um exemplo clássico em uma empresa de eficiência é um equipamento que não é utilizado por falta de um profissional incapaz de operá-la. No planejamento e programação de uma atividade, o gerente financeiro deve também se preocupar com que os recursos financeiros estejam disponíveis enquanto durar a atividade, com a estabilidade financeira e a sustentação a longo prazo da atividade. A área financeira é dividida tradicionalmente de acordo com as funções mais importantes para cada organização ou natureza dos instrumentos que ela comporta. Elas são normalmente divididas em planejamento, orçamento, contabilidade, tesouraria, controle e avaliação, auditoria e custos. Outros fatores também determinam o tamanho e a estrutura da área financeira: a realidade das características locais, o tamanho da organização, os recursos físicos, financeiros e humanos disponíveis, o volume e a complexidade dos procedimentos, controles financeiros a serem mantidos, o grau de descentralização da responsabilidade e recursos. Quando se fala em administração financeira, é contabilidade e a impressão que dá é que as duas funções sejam a mesma coisa. Embora haja uma relação muito íntima entre as duas, a função contábil é a mais visualizada como insumo necessário à função financeira. Há duas diferenças básicas de perspectiva entre a administração financeira e a contabilidade. Uma se refere a fundos realizados pela contabilidade, que desenvolve e fornece dados para avaliar a empresa, e a outra diferença é de como o administrador financeiro vê diferente de um contador os fundos para a tomada de decisão. Tomada de decisões. O executivo financeiro avalia as demonstrativas dos contadores, desenvolvem dados adicionais e tomam decisões, e prover dados que sejam facilmente interpretados. Esses dados são operações passadas, presentes e futuras das empresas,
que futuramente ajudará no processo de tomada de decisões financeiras. A função dos administradores financeiros: realizar análise e planejamento financeiro da empresa, avaliar as necessidades, tomar decisões de investimentos, buscar optar pelas melhores ofertas, analisar alternativas financeiras com melhores custos para a empresa. Restrição de crédito. A análise de crédito é um processo organizado para analisar dados. Geralmente é analisado através de um julgamento de um agente de crédito, que analisa informações. Com o cenário atual, está cada vez mais difícil de obter seu crédito, devido ao alto número de inadimplência. Impostos são valores pagos por pessoas físicas e jurídicas. Os valores arrecadados servem para custear gastos públicos, como saúde e infraestruturas. O Brasil tem uma das maiores cargas tributárias do mundo. Planejamento e impostos estão caminhando lado a lado. Os gestores financeiros devem estar interligados com os tributos e impostos, para poder reduzir custos e ainda mais com o cenário atual, podendo sim realizar um bom planejamento. Para que a organização trabalhe positivamente, é muito importante monitorar todos os aspectos e cenários do momento. Isso mostra a grande importância de uma boa gestão financeira dentro das organizações no cenário atual.